Graça e paz, povo de Deus. Voltamos mais essa semana com o projeto Edificados, um projeto que tem por finalidade levar o conteúdo da escola bíblica até a tela do seu smartphone, a tela do seu computador. E hoje nós temos para lhe apresentar um profeta de nome Ageu. A temática desse livro carrega o povo da aliança tem uma responsabilidade com Deus, não é? Para nos ajudar a entender melhor o contexto de Ageu, a mensagem que Ageu carrega, está aqui os nossos dois professores, o professor Silas Fagner e o nosso professor Henrique Muniz, não é? E a gente vai apreciar daqui a pouquinho, depois da vinheta, esse super conteúdo que vai introduzir você à sala da escola bíblica. Roda a vinheta. Professor Silas Fagner, qual era o principal objetivo, de fato, em Deus levantar o profeta Ageu, né? Qual foi a finalidade? Paz do Senhor, pastor Lucas, paz do Senhor a todos vocês aí que nos assistem. Ageu foi levantado, pastor Lucas, após o exílio da Babilônia, né? Foram aí 70 anos o povo escravizado e como vocês podem analisar no livro de Ageu, ele foi levantado para motivar a construção de um novo templo que estava se erguendo, certo? Então Ageu, ele foi contemporâneo aí, juntamente de Zacarias, e até o próprio Esdras citou Ageu em um dos seus livros, e eles estavam motivando dois líderes muito importantes de Israel naquela época, que era o Zorobabel, que era governador de Judá, e também Josué, que era um sacerdote. Então, ele se levantou para que motivasse o povo a que construísse um novo templo e não parasse a obra. Então, para os nossos alunos entender com mais clareza, pensa em Isaías. Isaías veio primeiro, depois aí você tem Jeremias, não é? Aí você tem os profetas do exílio, o mais famoso dele é Daniel, não é? Ezequiel, e agora nós estamos falando do profeta pós-exílio. E esse profeta, não apenas com a mensagem motivacional, mas a mensagem de Deus, que tinha uma finalidade exclusiva de levar o povo à reconstrução da cidade de Jerusalém e o glorioso templo do Senhor. E aí aparece agora dois personagens chamados Zorobabel e agora o sumo sacerdote também de nome Josué. Por que essa mensagem foi direcionada por Ageu a esses dois homens? Paz do Senhor, pastor. Amém. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Ageu tinha essa missão de motivar, além de motivar o povo, motivar também Zorobabel e Josué por serem líderes, por terem a função de liderar o povo. Então, um povo que, quando chegou à cidade, acabaram se desmotivando pela situação que se encontravam, e também porque o povo teve mais pressa de edificarem primeiro as suas casas do que o templo, do que aperfeiçoarem o templo. Então, teve essa necessidade de orientar os líderes daquele povo para incentivar o povo e exortar o povo. Então, digamos que essa motivação que tem um caráter de exortação também, não é? Isso. De levar o foco para os moradores que Exatamente. tinham voltado aí do exílio, né? Professor Silas, qual o motivo então, né, que a gente percebe que levou o povo a se entristecer na construção dessa grande obra que a gente chama, que a gente encontra ali em Neemias, né, em Esdras? Por que o povo ficou meio atribulado, triste? Foi por conta da comparação, pastor Lucas, que eles se lembraram lá do templo que Salomão construiu, e quando eles foram libertos do exílio, né, da Babilônia, o rei Ciro da época, ele ainda distribuiu alguns utensílios, deu ouro, deu prata, algumas coisas que o rei Nabucodonosor tinha saqueado, porém não foi suficiente. Eles passaram 17 anos parados, desmotivados,
porque começaram a comparar, mas o Senhor fala lá em Ageu que minha é a prata e meu é o ouro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então não importa, Deus não estava preocupado, pastor Lucas, com a grandeza, a glória do templo. Eles estavam pensando num templo físico maior. Exatamente. E Deus estava preparando um templo espiritual maior. Com certeza. Né? E eu creio que a manifestação do Senhor estava mais ativa do que na época de Salomão, porque ele falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então você que exerce algum ministério dentro da sua igreja ou dentro do seu lar, não desanime, meu irmão, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então foi basicamente isso, pastor Lucas, porque eles estavam comparando aí a grandeza do templo de Salomão, e eles não tinham o poder aquisitivo que um rei tinha, né? Pegou algumas coisas que eles tinham sido saqueados para construir o templo. A prova é que passou 17 anos parado, e foi aí que Ageu veio, como a gente sabe, para motivar o povo a reconstruir o templo. Muito bem. E esse texto é famosíssimo, né? Inclusive é um dos textos áureos aqui de nossa igreja. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E nós cremos que a glória é a própria presença de Deus. Então, quando você fala essa questão, você tem que ter em mente não apenas o que é visível, mas o que é também espiritual, não é? Ageu fala que essa profecia e tem um duplo sentido, não é? Qual é o duplo sentido dessa famosa profecia, professor Henrique? Esse duplo sentido, pastor, se refere ao governo de Zorobabel e também ao governo futuro do rei Messias, que é tão esperado, que é tão falado por tantos outros profetas anteriores. Então como a gente já vem tem uma questão do presente, mas talvez a questão espiritual mais importante é que o próprio Deus estaria no meio do seu povo. Então a glória de Israel seria muito maior. Sabe por quê? Porque não apenas Deus visitaria, mas Deus habitaria no meio do seu povo. Que lição maravilhosa, esse livro é muito importante. Que você possa ser edificado, que você possa ser, de fato, amadurecido por esse conteúdo. E domingo você não pode perder de crescer. Aqui é apenas um conteúdo introdutório. Domingo o professor Silas, o professor Henrique vai esmiuçar esses conteúdos que certamente farão a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Nossa palavra de gratidão aos professores, e que você possa mais uma vez ser edificado pela palavra de Deus. Tchau, tchau.